24 de Gênesis, só que são 67 versículos, eu não vou ler, o nosso tempo é curto, mas é uma história, muito mais do que ser uma história bonita, romântica, uma história que fala de amor, é uma história que fala do plano da redenção. O plano da redenção. O que é o plano da redenção? É o plano de Deus, o plano que Deus tem para salvar o perdido. É o plano que Deus tem de mandar o seu Filho amado para vir buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, Gênesis 24. É só assim para a gente pegar por partes, né? Então, do versículo 1 até o versículo 8, vai ser um juramento. Então, o que está escrito logo no início? Era Abrão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abrão em tudo. Veja aqui, o Abrão já estava velho, o Senhor já tinha abençoado Abrão em tudo. No domingo passado, nós vimos que o capítulo 23 tratou da morte de Sara. Abrão aqui estava sozinho, né? Ele começa a imaginar, né? Como eu vou fazer agora? Estou sem a Sara. Deus tem uma promessa para mim, que em mim Ele abençoaria todas as nações. Então, sabe de uma coisa? Claro, agora eu tenho descendente, eu tenho Isaac. Mas o Isaac sozinho, ele não pode multiplicar. O Isaac sozinho, ele não pode dar sequência a esse plano. Veja, irmãos, que realmente quando a Bíblia fala não é bom que o homem esteja só, a Bíblia ela é muito abrangente em tudo, né? E essa questão de procriação, de gerar filhos, então é importante que o casal, que se formem os casais. Então Abrão, com essa preocupação, ele resolve enviar o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para o Isaquinho. O Isaquinho aqui não era muito novo não, ele já estava com mais ou menos 40 anos de idade. É interessante como a gente vê, né, a cultura do povo como era diferente. O Isaac estava ali, um homem formado, né, mas o pai dele, o Abraão, com a responsabilidade patriarcal dele, ele resolve enviar o seu servo para buscar a esposa para o filho dele, para Isaac, né? Então, aqui até o versículo 8, há um juramento. Tá? O Abraão fala para o servo dele: jura-me, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Era uma forma deles jurar, aquela fidelidade, né? Ele fala: jura para mim que você não vai pegar uma serva aqui da nossa região, uma cananeia, eu não quero entre o povo cananeu, mas que você vai lá na minha parentela, que você vai lá nos meus parentes, e de lá você trará a esposa para o meu filho Isaac. E o Eliezer, ele faz alguns questionamentos, né? Mas e se ela não quiser vir, eu mando Isaac lá? O Abraão falou: de jeito nenhum, eu saí de lá, não vai mandar meu filho lá não. Se ela não quiser vir, deixa ela lá, não manda o Isaac para lá, porque a promessa de Deus está aqui, nessa terra, a promessa de Deus está sobre a nossa vida, então não manda ele para lá não, tá? Então, se ela não quiser vir, posso deixar? Pode. Mas Abraão ele fala uma coisa muito interessante, que Deus iria mandar um anjo para cuidar dessas coisas, para que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, quando nós temos um propósito, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão fluir. Então não haveria aqui uma possibilidade do servo do Abraão ir buscar uma esposa para Isaac, se ele estava na direção de Deus, se ele estava em conformidade com a vontade de Deus, não havia a menor possibilidade dele voltar de mãos vazias. Quando nós caminhamos, quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, não há possibilidade de falha. Mesmo aquilo que pareça uma falha, mesmo aquilo que pareça uma dificuldade, tudo está dentro do plano de Deus, está dentro da vontade do Senhor. Então o que o servo do Abraão faz? Ele vai, ele obedece. O Eliezer já era bem velhinho aqui também, ele já era de idade avançada, mas ele era de muita confiança do Abraão. Sabe aquela pessoa que você confia? Sabe aquela pessoa que anda junto com você? Que você pode pedir para ela: vai lá e faz tal coisa para mim, e você sabe que ela vai fazer. Então o Eliezer vai nessa missão difícil, mas uma missão muito maravilhosa.
Então o que acontece? Aí nós vamos entre o versículo 9 e 14, ele vai para esta missão. E o mais interessante de tudo, quando você vê na Bíblia escrito o apóstolo Paulo dizendo, orai sem cessar, eu vejo que Eliezer aqui, pelo fato dele ter andado com Abraão, conhecido o Deus de Abraão, ele entende isso. E ele não vai fazer isso por conta própria. Ele vê que a missão é tão difícil que ele não consegue fazer sozinho. Veja lá no versículo 12. Olha a oração do Eliezer. Veja o que ele vai dizer para Deus. Versículo 12. Ele disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Olha que oração. Ele está indo buscar a moça, ele está indo buscar a amada lá para o Isaac, mas ele ora para Deus, Senhor, dá-me um bom encontro, né? Veja os solteiros, né? Hoje nós estamos em pouca gente, mas veja os solteiros, né? Ao sair de casa cedo, né? Para o trabalho, ao ir para a faculdade, ao ir para a igreja, Senhor, dá-me um bom encontro. O que vocês estão rindo lá? Dá-me um bom encontro. Gente, veja, se você orar de acordo com o propósito de Deus, sabe, isso é para a glória de Deus, porque daí você encontra a pessoa amada e você fala, eu orei para isso, eu orei para que isso acontecesse, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, eu encontrei a pessoa querida. Então, ao invés de Isaac atrás da esposa, vai um representante dele. Então, o que esse homem está fazendo aqui, ele está no lugar do Isaac, ele está como se fosse o Isaac, ele tem, né, carta branca para trazer a esposa para o Isaac. Então, por isso ele vai orar, ele vai pedir para Deus, ele não quer falhar, e nós não queremos falhar. Nós não queremos falhar no nosso emprego, nós não queremos falhar em nossos estudos, nós não queremos falhar em nossa vida amorosa, nós não queremos falhar como pais. Então, nós precisamos do Senhor. Isso é uma oração aqui de dependência de Deus. Não é assim, eu vou lá, eu tenho riquezas. Ele encheu os cestos, né, que estavam dos camelos, encheu de presentes, então ele podia confiar nisso, mas não. Ele não confia nas riquezas do Abraão, ele não confia nos presentes que ele estava levando, ele confia em Deus. Muitos confiam em carros, cavalos, cavaleiros, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. E maravilhoso isso, né? Eu acho muito bonito. Esses ensinamentos que a Bíblia nos traz são maravilhosos. Aí ele continua na oração dele. Além de ele orar para Deus, agora ele vai pedir uma prova. Não precisa você ficar pedindo prova hoje não, pedindo sinais. Deus não vai ficar dando sinais não. É diferente hoje. Nós temos a palavra de Deus, nós cremos em Deus, nós confiamos no Senhor, então nós vamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, o servo do Abraão, ele continua a oração dizendo, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizesse beneficência a meu Senhor. Beneficência, claro, ao Abrão. Então olha a oração que ele faz, né? A região desértica, tinha os lugares que tinham ali os lugares, as fontes de água, e ele já tinha ajoelhado os camelos dele, porque você já viu em filme quando tem que ajoelhar o camelo para dar de comer, o camelo para dar de beber, então o camelo se ajoelha, tanto que o joelhão do camelo é um joelhão meio rústico, né? Ele põe na areia, ele se ajoelha, ele deita, então os camelos estavam nessa posição, e olha a oração dele, ele pede um sinal para Deus, Deus, eu vou pedir água de beber, está vindo as donzelas, aquela que eu pedir água do seu cântaro, e ela der água para mim, e ainda me falar, eu vou dar água de beber para os teus camelos, irmãos, isso é um milagre, porque o camelo bebe muita água. Se eu tivesse um cântaro cheio de água, eu falei, não, eu vou para casa, tire a água,
você para os teus camelos, né? Mas uma moça, uma donzela, é claro que era costume as mulheres irem buscar água nas fontes, né? E ele fez essa oração: eu vou pedir água para ela, ela não vai se contentar de me dar água, não, ela vai dar água até para os meus camelos. Ele estava buscando, sabe o quê? Uma outra Sara. O Abraão naturalmente seria ali substituído pelo Isaac, mas ele precisava de uma outra Sara, ele precisava de uma mulher com as características da Sara, uma mulher que servisse, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tivesse sempre aquela disposição, disponibilidade para servir. Não podia ser qualquer mulher. Então ele ora a Deus e fala: Senhor, essa que me der água e falar que vai dar água para os camelos é um sinal do Senhor. Uma oração sábia. E aí continua, aí vem o encontro de Rebeca. E sucedeu o quê? Antes que ele acabasse de falar. Pensa bem, você no meio da tua oração, você pedindo algo para Deus e aquilo já está acontecendo. Antes que ele concluísse a oração, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Ele fala toda essa descendência aqui para dizer que a Rebeca, na verdade, era neta do irmão do Abraão. Ela era neta do Naor. Naor era irmão do Abraão. Tá? Então, veja bem, quando a Bíblia mostra essa descendência, tem um propósito aqui. O Abraão não queria que a esposa de Isaac fosse uma mulher ali de um povo pagão, de um povo incrédulo no Senhor, ou de um povo que adorasse deuses estranhos. Então, o que ele faz? Ele manda buscar. A questão é, Rebeca cria igual o Abraão? Ninguém pode dizer, a gente não conhece o coração dela. Mas uma coisa é certa, o Abraão, sendo um semita, ou seja, ele descendeu de Sem, se lembra dos 3 irmãos que saíram da Arca de Noé, Sem, Cã e Jafé? Então, eles eram semitas, e essa linhagem dos semitas era uma linhagem que era portadora da bênção de Deus, era uma linhagem boa. Abraão saiu dali, Naor saiu dali, então ele não queria que o filho dele se casasse com uma mulher que não fosse desta linhagem, essa linhagem bendita, abençoada de Deus. Aqui é um ensinamento para nós, né? Por isso que a igreja hoje ela insiste bastante, quem vai casar, case com uma mulher com a mesma fé, case com um homem com a mesma fé, pois nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança é uma aliança eterna, e o nosso casamento, ele deve estar dentro desta aliança. Veja o cuidado que Abraão teve, e agora, aqui na narrativa, está mostrando quem era a Rebeca. Ela era parente do Abraão, vinha da mesma linhagem, descendentes de Sem. Então a Rebeca, ela era seria uma sobrinha neta do Abraão, né? Tá, fala da descendência. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não a havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Veja as características de Rebeca. Ela era uma moça virgem, ou seja, a Bíblia fala aqui da pureza, deveria ser assim, uma moça pura, e fala da beleza. Aqui Deus abençoa o Isaac, dando a ele uma mulher bonita, né? Que bom, quando Deus nos abençoa dessa forma, eu tive esse privilégio, né? Mas, não é muito falar, a beleza não é tudo, mas a Bíblia ela destaca a beleza. Nenhum homem vai se aproximar de uma moça e falar, eu vou me aproximar dela, mas ela é feia. Não, né? Pode até não ter aqueles atributos de beleza, mas ela vai ter um sorriso, ela vai ter um charme que vai atrair aquela pessoa. De alguma forma, o homem vai ser atraído por aquela pessoa. Então, a Bíblia descreve aqui uma beleza. Está escrito que a Rebeca era bonita, uma mulher bonita, uma mulher que ela tinha um padrão de beleza e também era uma moça pura. O que acontece? Então, o servo correu-lhe ao encontro. Ele já tinha uma certa idade, mas quando ele viu aquela moça com um cântaro sobre os ombros, ele corre ao seu encontro. Olha que cena interessante. Será que ela não se assustou, né? Nunca viu aquele homem, de repente ela com o cântaro, aquele homem correndo ao seu encontro. Ora, olha o que ele fala. E ele disse para ela, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Agora vem a prova.
me dá nós falamos assim, me dá um gole aí, dá um copo dessa água. Ele, deixa eu beber um pouco de água do teu cântaro. É o que ele pede para ela. Olha o que ela disse: bebe, meu Senhor. Olha que doçura, né, de moça, né? Bebe, meu Senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Pode tomar. Certo? E pensou, opa, está funcionando a oração aqui. Estou sendo abençoado. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Imagina, aleluia! Eu orei desse jeito, era para acontecer assim. Por causa derrubei o microfone. Eu orei desse jeito e era para acontecer assim. Olha o que acontece: e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Agora versículo 21 aqui, ó. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Olha como a gente deve fazer, né? Eu oro, eu peço a Deus, e aí eu fico observando. As coisas estão fluindo. As coisas estão fluindo bem para o meu lado. Está dando certo. Ele ficou observando. Nós não podemos esquecer quando nós oramos. Tem gente que ora e esquece, né? Aí Deus abençoa alguma coisa, a pessoa fala, poxa, eu consegui, né? Eu conquistei tal coisa, mas ela esqueceu que orou, que pediu para Deus. Ela não dá a glória ao Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós oramos, para quando nós recebermos algo, nós estarmos atentos e percebermos e realmente a gente honrar a Deus com a nossa fé, a gente acreditar que foi Deus que nos deu. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Essas pulseiras tinham 100 e poucas gramas, imagine agora. Sabe, essa moça que foi tão gentil, agora ela recebe alguns presentes. Aí, como ele está representando Isaac, Deus mostra quem é a moça, mas agora vem a hora da conquista. Ele precisa conquistar o coração dela para que ela fosse levada junto com ele. E começa com os presentinhos, né? Pode ver, todo namorado dá presente para a namorada, né? E todo esposo dá presente para a esposa. Aliás, essa semana é a semana dos namorados, né? Então a mulher já começa a orar bem alto do lado do marido. Oh, Senhor, eu preciso de tal coisa, né? Começa a orar, né? Não, mas irmãos, é bom, né? Assim, os servos de Deus, o povo de Deus, né? Seja diferente. Tem uns colegas de trabalho que são mundanos e falam, não, eu não tenho namorada, eu tenho esposa, não tem nada a ver. Não, nós temos namorada sim. Então honre a tua esposa no dia dos namorados, dá uma passeada com ela, né? Se puder, às vezes não pode passear ou em casa, mas lembra, faz alguma coisa, né? Tá, tudo bem. Então ele dá esses presentes para ela, e daí pergunta de quem é filha, e ela já explica que ela é neta do Naor. E ele continua, então no versículo 26, então, olha como esse homem é um homem de Deus. Olha como ele entendeu orar sem cessar aqui. No versículo 26 ele diz, então inclinou-se, depois que ele deu os presentes para ela, depois que ele viu a prova de Deus que realmente era ela, então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Como eu disse que ele está representando aqui o Isaac, o homem, um jovem que recebe uma esposa, ou que recebe uma namorada, ou a moça que recebe do Senhor, também, isso é uma atitude santa, uma atitude piedosa, agradecer a Deus. Ele agradece ao Senhor, ele percebe que não está sozinho,
E se tem uma coisa que nós gostamos, é quando nós estamos assim numa luta, numa empreitada, buscando algo, e nós abrimos a palavra de Deus e percebemos que nós não estamos sozinhos. Veja Deus agindo aqui. Veja como Deus está conduzindo toda a situação. Veja como o Senhor, Ele cuida dos detalhes. Veja como Deus, Ele tem um plano de redenção, e Ele falou para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, e Deus está dando sequência ao seu plano, e Ele está usando esse homem, Ele usa esse homem para ir buscar uma jovem, uma moça, para dar sequência ao seu plano da redenção. É dessa linhagem que viria Jesus Cristo. Então olha o cuidado de Deus, olha o plano de Deus sendo executado, e esse homem, ele sabe disso. Ele adora a Deus, ele adora o Senhor. Todas as nossas conquistas espirituais, materiais, todas elas são pelo querer de Deus. Então sempre nós devemos agradecer ao Senhor. E aí ele fala uma coisa muito importante também no versículo 27, segunda parte ali: quanto a mim, né? Agora vem uma parte aqui muito interessante, né? Porque ele se inclina a Deus e adora. Ele fala: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor já Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos de meu Senhor. Olha o que ele fala: o Senhor me guiou. O Senhor o conduziu até ali. Ele percebe isso. O Senhor nos conduziu até esse momento. É o Senhor que é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono da sua igreja. Nós precisamos reconhecer isso. Deus está nos conduzindo. Tem muita gente que é muito rápido em reclamar, mas é demorado em perceber que é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está conduzindo. Ele diz: Deus me conduziu até aqui. Ele percebe e fala: então é da vontade de Deus essa moça. Deus me conduziu até esse momento. Deus me trouxe até os parentes do meu Senhor, até os parentes do Abraão. Veja, Deus levou ele na casa do irmão do Abraão, na terra do irmão do Abraão. Veja como Deus tem um plano e faz com que as pessoas percebam isso, né? Então o que acontece? Depois disso, a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Imagine a Rebeca, com o cântaro cheio de novo. Mãe do céu, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Um homem chegou lá e ele pediu água para beber, e eu dei água para os camelos, e ele me deu essas pulseiras aqui, ó, mãe, me deu esse pingente, que coisa maravilhosa, e ele está chegando aí. E aí ele vem se aproximando. Então o que acontece? Aqui vem uma parte um tanto engraçada, ela contando para a mãe dela, explicando. E aí no versículo 29, aparece o irmão da Rebeca. Aparece o irmão da Rebeca, um homem chamado Labão. Esse Labão, depois para frente, na história bíblica, você vai ver que esse homem, ele era muito rápido para enganar. Um homem com amor pelo dinheiro, pelas riquezas. E olha o que acontece aqui: Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio o varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Depois que Labão viu as pulseiras, os pingentes, ele falou: pô, cara, esse homem é bom. Gostei dele. Gostei dele. Entra aqui, vamos lá, homem, já preparei lugar para os teus camelos. É aqui, meu amigo, né? Cheio de interesse. Então veio aquele varão até casa, desataram os camelos e deram palha. Abriga os camelos, está tudo indo bem.
Depois, no versículo 33, puseram a comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Olha o que ele vai fazer agora. Aqui vem um texto longo, ele vai repetir muitas coisas. Então, na hora eles foram fazer aquela refeição, receberam bem o servo do Abraão. E na hora de comer, ele falou: não, eu não posso comer antes de eu falar o meu plano. Agora ele estava lá dentro, no meio da família, representando Isaac. E todo jovem, todo rapaz que chega numa família, ele precisa dizer o que ele vai fazer. Ele precisa falar dos seus planos. Como é que ele vai ganhar a confiança da família se ele não contar os seus planos, se ele não falar dos seus projetos? Então ele vai dizer aqui: eu falo, sabe o que eu vim fazer? Eu vim buscar uma jovem para casar com o filho do meu senhor. E aí ele conta toda a história. Eu estava vindo, aí eu orei a Deus, eu clamei ao Senhor, e quando eu orava para Deus para que a moça que eu pedisse água para beber, ela desse também aos meus camelos, nisso, enquanto eu orava, surgiu a Rebeca, e ela deu água para mim, e deu água para os camelos. Ele falou: então, só pode ser do Senhor. Eu acredito que isso é do Senhor. E durante a conversa, aqueles homens, o Betuel, o pai da Rebeca, e mais o irmão dela, o Labão, eles falaram: não, realmente isso é do Senhor, nós não temos dúvida que é do Senhor. Eu não sei se aí é algo do Espírito ou é algo a respeito das riquezas, enfim, eles concordam que é do Senhor, eles concordam que é de Deus. Eles acreditam nesse homem. E eles já fazem ali uma certa aliança: não, tudo bem, por nós está bom. Você vai levá-la. Aí a mãe da Rebeca, né? Mãe assim, né? Mãe se preocupa de estar junto, falando: calma aí, deixa ela ficar uns 10 dias aqui, fica aqui uns 10 dias. Ele falou: não me impeçam, eu tenho que voltar para o meu senhor, eu tenho que levar a moça. E eles concordam com ele. Então tudo bem, pode levar, mas primeiro vamos perguntar a opinião dela. Veja que isso não foi então um casamento arrumado. Sabe aquele casamento que um pai fala: não, minha filha vai casar com o teu filho vai casar com meu filho? Não. O Abraão simplesmente pede para ir à terra dele. Esse homem vai, Deus mostra quem é a jovem. O Abraão não sabia quem era, Isaac também não sabia quem era. Eu imagino Isaac aflito, né? Esperando. O Abraão falou: Isaac, o Eliezer foi buscar a tua noiva, foi buscar a tua esposa. E esse homem nem dormiu direito, né? Imagina, quem será? Quem será ela? Então, eles vão perguntar agora para a Rebeca. Ela fala assim, lá no versículo 57 agora. E disseram: chamemos a donzela e perguntamos. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Eu irei. Sim. É o sim da Rebeca. É o sim daquela jovem. Eu vejo aqui algo tudo muito milagroso, algo sendo conduzido por Deus. Uma moça que nunca tinha saído de casa, de repente tem esse encontro, conhece um homem, ela acredita naquele homem, e isso chama-se o quê? Fé. Ela crê. Você lembra quando Deus tirou Abraão da sua terra? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão creu e foi. Agora a Rebeca, ela é chamada para constituir uma família com o filho do Abraão. Ela não conhecia a terra, ela não conhecia o moço, ela não sabia exatamente para onde estava indo. Mas ela disse: sim, eu irei. Então, além dela mostrar os atributos de serva, de uma mulher que iria ajudar, de uma mulher que iria servir, agora ela demonstra o mais importante: fé. Ela acredita na palavra de Deus. Ela acredita naquele homem que levou a palavra de Deus para ela. Então ela vai, ela resolve ir. E aí vem, no final aqui, o grande
e esperado encontro. Tem muitos encontros bonitos na Bíblia, esse é um dos encontros mais maravilhosos. Hoje eu fui até assistir uma cena, um pedaço de um filme a respeito disso, mas já não gostei, não ficou igual a Bíblia. A Bíblia é melhor do que um filme, né? Claro, não se consegue pôr uma cena dessa num filme. Versículo 62, ora Isaac, veja, agora ela já está indo, né? O servo do Abraão está levando a Rebeca, tá? E o Isaac, no versículo 62, vai ser escrito, ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saía a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Alguma tradução vai trazer Isaac saiu a meditar, nessa tradução que ele saiu a orar. Veja que um homem, que ele fica lá no cantinho dele, esperando a coisa acontecer. Será que chove? Será que faz frio? Será que Deus vai mandar minha Rebeca? Ó céus, ó vida, ó azar. Ele não vai a lugar nenhum. Há uma pergunta clássica no meio reformado, tá, mas e como eu vou conciliar a soberania de Deus com a vontade do homem? Eu já falei a semana passada, vamos viver. Se preocupa com isso. Vamos viver, nós temos a nossa responsabilidade, vamos fazer aquilo que é devido. E Deus, com toda certeza, no final da nossa vida, Deus vai olhar para nós e falar, eu cumpri o meu plano na vida de vocês. É o que estava acontecendo aqui. Agora esse homem, sabendo que Deus já abençoou o seu pai, que ele era o herdeiro natural, ele não deixou de crer, ele não deixou a sua responsabilidade de lado, e ele sai ao campo fazer o quê? Ele vai orar, ele vai meditar nas coisas de Deus. Parece uma coisa tão óbvia, né? Se nós queremos ter êxito na nossa vida espiritual, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar, precisamos meditar. Meditar não é simplesmente ler a Bíblia. Meditar é ler e analisar o que está escrito. Por que está escrito? Com esta palavra aqui, o que muda na minha vida? O que eu devo abandonar? O que eu devo usar? Meditar é fazer uso da palavra de Deus. Isaac estava meditando. E estava chegando a sua esposa. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac. E lançou-se do camelo. Então Isaac orando, ele viu os camelos de longe. E a Rebeca, de cima do camelo, ela olha, do camelo ela observa e vê o Isaac, e ela desce do camelo. E ela vai caminhando em sua direção. Ela tem uma atitude também. Ela age. Então, às vezes, a gente percebe assim, muita gente orando, mas precisa agir. Na área emocional, na área de trabalho, na área física, enfim, todas as áreas. Nós oramos, nos conformamos à vontade de Deus e vamos à luta, vamos à batalha. Isso foi uma coisa bonita aqui. Ela sabia que iria encontrar um homem, ela sabia que estava indo encontrar o seu esposo, e ela nem conhecia, ela nem sabia quem era. Imaginem vocês mulheres aqui, né? Quando vocês eram jovens, você vai casar hoje, no final da tarde, com quem? Vamos lá. Vamos na direção do homem. Você faria isso? É difícil, né? Porque isso é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Eu vou lá. Eu vou então lá. Ela levantou os olhos, viu Isaac e lançou-se do camelo. E disse ao servo, pergunta ali para o servo do Abraão, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele varão? Certo, na cabecinha dela já estava pensando, será que é ele? Será que é aquele homem? Como será que ele é? O que ele vai dizer para mim? E o servo disse, esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha que coisa bonita, né? Era um costume deles, a mulher, ela cobria, e ela vai em direção a ele.
Agora ela sabe quem é o homem. Então ela cobre ligeiro. Vamos lá. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Quando eles encontraram ali, tudo bem? Aí o servo conta a Isaque tudo o que aconteceu. Fala, é essa a moça mesmo? E no final, ali no versículo 67, Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. É interessante isso, Isaque ainda estava triste, né? Ainda estava sentindo a perda da sua mãe, e dessa forma ele foi consolado. Mas é claro que vai muito mais além de um simples consolo, mas sim a continuidade do plano da redenção. E como nós temos pouco tempo, eu quero tirar uma lição aqui para todos nós. Claro, nós tiramos várias lições, e uma delas é justamente a oração, a gente conversar com Deus, buscar em Deus. Mas existe uma coisa muito interessante aqui. E foi-lhe por mulher e amou-a. Veja que a Rebeca foi levada até ele, e aconteceu tudo tão rápido. De repente ele toma a Rebeca por mulher, ele já está na tenda da mãe dele, fazendo ela sua esposa. Mas veja o detalhe aqui, ó. E foi-lhe por mulher e amou-a. Ele não amou a Rebeca, por isso casou com ela. Isso até é bonito. É normal acontecer isso, nós amarmos uma pessoa e casarmos com aquela pessoa que nós amamos. Mas ele amou-a porque ela era a sua esposa. Você está entendendo isso? Eu não amo para casar. Isso é bom. Mas agora eu estou casado, então eu devo amar. Ah, pastor, mas é difícil, como vai impor um amor? Casamento é casamento é para sempre. A partir do momento que ele recebe agora a sua esposa, ele a ama de verdade. Não é só um relacionamento íntimo, mas é um amor por toda a vida. A Rebeca passaria aqui a ser a grande companheira do Isaque, junto com ele, caminhando juntos, trabalhando juntos, servindo a Deus juntos. E você vai perceber em toda a história deles. E eles vão errar também. Eles vão fazer coisas erradas também, como nós fazemos. Mas eles vão cumprir o plano de Deus. Esse homem, ele vai honrar a sua esposa, amando-a, até o final da sua vida. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. Nós casamos para amar. Se a pessoa simples ama e daí casa, pode ser que ela só ame agora. Depois vem as dificuldades, a mudança de vida, o envelhecimento, a pessoa deixa de amar. Então eu amo minha esposa porque eu casei com ela. É assim que deve funcionar um relacionamento. Não está escrito que o homem deve amar a sua esposa? Deve amar. Não é uma opção. O Isaque, descendente do Abraão, pai da fé, ele já compreendeu isso. Ele amou sua esposa. Ele amou. E para a gente concluir aqui, no plano da redenção, tem muita gente que não gosta dessa ilustração, mas eu acho isso interessante porque a gente usa Isaque para ilustrar Jesus Cristo, quando ele quase foi sacrificado. Mas aqui, nós podemos entender que há uma ilustração da Trindade, numa passagem como essa. O Abraão, ele manda o seu servo buscar quem? A noiva. Deus, ele manda o seu Espírito para preparar a noiva para o seu filho também. E quando Deus trabalha no coração, vem a fé. A Rebeca, ela saiu do meio dos seus parentes por fé. E nós deixamos os nossos parentes, deixamos tudo por fé. Uma fé que é dada por Deus. Versículo 36, ele vai dizer alguma coisa muito interessante. E Sara, o Eliezer está contando isso. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor, depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem.
Ele está dizendo a respeito do Isaac: Sara deu Isaac ao meu Senhor, e tudo que o Isaac tem foi dado pelo Abraão. Jesus, tudo que Jesus tem foi dado por Deus. Jesus tem um povo dado por Deus. Jesus tem a glória dada por Deus. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E ele ora pela sua igreja. E ele diz ainda para os seus discípulos: confortem-se com essas palavras. Eu subirei ao Pai, eu rogarei, e Ele vos enviará o Espírito Consolador, e é o Espírito Santo que prepara a noiva, é o Espírito Santo que cuida de nós para que nós creiamos. E nós só dissemos sim, como a Rebeca disse aqui, quando o Espírito Santo agiu em nosso coração. Nós só podemos falar sim para as coisas de Deus, sim para a salvação, quando o Espírito Santo age. Foi o que aconteceu aqui na vida de Rebeca, e é o que acontece hoje na vida da igreja. Por isso nós podemos pregar o Evangelho com tranquilidade. Nós podemos falar aqui como Eliezer: Deus, abençoa o meu caminho, abençoa o meu encontro. Hoje eu vou falar do teu Evangelho, hoje eu vou falar da tua palavra. Abençoa o meu encontro, para que aquela pessoa creia, para que aquela pessoa deixe tudo pela tua causa, para que aquela pessoa diga sim, como nós dissemos sim um dia, de uma forma milagrosa. E agora, esse amor, assim como o Isaac amou a sua Rebeca, assim Jesus Cristo ama a sua igreja. Um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor forte, um amor que é de verdade mesmo, que nós podemos sentir isso. Nós podemos viver esse amor de Cristo em nossas vidas, porque nós erramos, nós fazemos coisas erradas e ainda continuamos sendo amados por Jesus Cristo. É uma aliança eterna. Nós já somos salvos e somos muito amados pelo nosso Senhor. Vamos ficar em pé.